E aí? José Mário Dias, cara, difícil marcar com você. Cara, O cara em plena pandemia, com os Estados Unidos fechado, passe livre. Tipo, chega lá e fala: tá aqui, ó, eu sou o JMD, José Mário Dias, deixe-me entrar. um ano de passe livre, amigão. Então é nóis. Bom, eu me chamo José Mário Dias, tenho 35 anos já. Puta que pariu, eu tô velho. Se depender da E. careca, vamos falar que é mais. Nossa, bem mais. E sou do interior do Paraná, de Campo Mourão. Vim para Curitiba em 2007 para a princípio eu era web designer. Bom, vou contar um pouco o início do início mesmo. Eu era web designer, trabalhava com desenvolvimento de sites, criei uma empresa. Eu saí de uma empresa que eu já era web designer, criei a minha própria empresa. E quando eu criei a empresa, eu e meu sócio pensei, tipo, putz, quem que vai ser o meu primeiro cliente? E eu tenho um primo que é amigo pessoal do Alceu Feldman, que era piloto da Stock Car, hoje em dia corre de Porsche e tudo mais. E eu tinha já ido em algumas corridas da Stock Car, por simplesmente gostar de corrida, né? E, por coincidência, assim que eu abri a minha empresa, em seguida ia ter uma corrida de estoque em Londrina, que é próximo de Campo Mourão. Eu falei, puta, vamos tentar. Mandei e-mail pro Alceu, sugerindo uma reunião e tudo mais. Consegui, enfim, fiz o primeiro site do Alceu Feldman, então foi o jeito que eu entrei no automobilismo. Na verdade, foi uma forma de ganhar dinheiro, porque ele era o meu primeiro cliente da stock, geral da minha empresa, e também de um jeito que eu ficasse perto do automobilismo. E tendo esse cliente, eu consegui abrir mais portas lá na Stock, eu fiz mais outros sites, e um deles foi para o Matheus Greipel, que é um piloto de Piem, de Santa Catarina, Rio Negrinho, Piem, e o assessor de imprensa do Matheus Greipel era o João Otávio Ness, que é um cara enfim, ele está meio retirado do meio, mas ele era super respeitado no meio, ainda é respeitado, obviamente. Ele tinha um site de automobilismo, que hoje em dia não tem mais, que é o Chrono Speed, e ele era assessor de imprensa do Matheus Greipel. E ele começou a me pedir umas fotos, porque eu estava fazendo fotos para o site e tal, e comecei a fotografar, até que no final de 2006, isso foi 2004, 2005, por aí, e no final de 2006 o João Otávio Nes me ligou perguntando se eu queria fotografar a temporada do Brasileiro de Rally com ele. Já Ele não começou ia me bem. dar, ele não ia, não, comecei super bem. Ele não ia poder me dar dinheiro, mas ele me deu liberdade para ir atrás de clientes, e ele ia pagar todas as minhas despesas. E eu já estava meio que saco cheio de trabalhar em agência. Daí nisso eu já estava numa agência de comunicação em Campo Mourão, eu já estava cansado de ficar na frente do computador o dia inteiro e tal. Então eu vim para Curitiba para fazer o Brasileiro de Rally, e naquela época, não sei por qual motivo, não tinha tanto fotógrafo no Brasileiro de Rally cobrindo a temporada inteira. Tinha um fotógrafo, que era o Arício Filho, que era o fotógrafo da Mitsubishi, e não tinha outros fotógrafos que faziam a temporada inteira. Mas vem cá, nessa época vamos dizer, você já era um fotógrafo, você já sabia fotografar bem profissionalmente ou... Não, estava começando. Eu já tinha comprado uma câmera profissional no ano anterior, porque o João, quando ele me deu a oportunidade de fotografar na pista com colete, né, que é quando você tem acesso à beira da pista, ele me emprestou uma câmera. Então eu vi que ali eu já tinha conhecimento demais para a câmera que eu tinha. Então eu voltei para Campo Mourão, pedi ajuda da minha mãe, falei, putz, eu preciso comprar uma câmera profissional. Comprei uma câmera e daí eu comecei a fotografar. Então nessa época eu não tinha um hiper conhecimento, mas já tinha umas fotinhas legais. E a Chevrolet Rally Team, que era uma equipe de rally, eram dois Celtas, que era a equipe oficial Chevrolet mesmo, não tinha fotógrafo. Então no primeiro ano eu consegui fechar com eles. Então foi uma coisa muito louca na minha cabeça, porque eu estava começando na fotografia,
E, e no primeiro ano eu era fotógrafo da GM, da Chevrolet, e tive fotos minhas na revista Veja, revista Isto É, em outdoor no Brasil inteiro, com crédito. Então foi um negócio assim, tipo, meu Deus. Já começou, meu. Incrível. Comecei com o pé direito, assim, com muita força. Então, eu acho que assim, foi um apelo, um incentivo psicológico gigante que eu tive, foi esse lance da Chevrolet. E daí, a partir daí, eu comecei a fotografar e não parei mais, e enfim, clicando tudo quanto é tipo de coisa. E me fala uma coisa, teve algum momento que você falou, meu, cara, eu vou me dedicar a isso agora eu vou virar um fotógrafo profissional de automobilismo? Ou foi só a situação que foi te levando? Como que foi Foi mais a situação, porque assim, eu falo até hoje, não tenho vergonha de falar, eu gosto muito mais não, hoje já quase se iguala, mas eu gosto mais de automobilismo do que de fotografia. O automobilismo em si é a minha vida, não tem comparação com isso. E instintivamente, ou a vida foi me levando para a fotografia, porque eu sempre quis estar perto do automobilismo. Eu não nasci em berço de ouro e nem tive talento para ser piloto, que eu acho que acredito que seja o meu maior sonho. Eu não diria que, nossa, meu sonho seria ser piloto, porque a fotografia me levou para muitos lugares, eu sou muito feliz sendo fotógrafo, então eu acho que hoje em dia eu nem me vejo sendo piloto, mas eu acho que no início meu sonho era isso. Eu gosto de andar de kart, eu gosto de andar no que me derem, eu gosto de guiar, mas foi, eu acho que me levando, o caminho foi traçando, primeiro com web designer, que tem a ver com imagem, depois eu criava algumas fotos para eu usar nos sites, então eu acho que a vida foi me levando para ser um fotógrafo de automobilismo, mas eu acho que inconscientemente eu tentava ser alguma coisa relacionada ao automobilismo. Na verdade você já tinha aquela paixão, né? Você já queria estar lá e é o que você falou, inconscientemente você foi achando um meio. Você falou, pô, peraí, quando fez o site lá do Alceu, você já virou e falou, pô, peraí, aí tem jogo. Aí já fez mais um. Sem contar que eu não sei se isso existe ou não, mas pode ser que eu tenha no genótipo, né, cara? Meu pai era piloto amador, era preparador de motor, enfim, pilotou, fez a Cascavel de Ouro, que é uma corrida super famosa em Cascavel, né, no Brasil inteiro. E só que eu nunca vivi essa época dele. Eu vivi um pouco. Meu pai morreu em 96, então eu tinha 11 anos quando meu pai morreu. Mas eu ainda assim vivi um pouco da época dele de oficina e tal. Mas eu acho, cara, deve ter isso no sangue, não é possível, né? Então eu acho que é uma memória de infância, né? Pô, você tava lá, você tava junto com ele, com certeza mas eu nunca vivi a fase de pilotagem dele, porque ele parou antes de eu nascer. Uhum. Mas, cara, deve ter isso no genótipo, não é possível. Ele falou, ou eu piloto ou eu vou cuidar do Zé Mário. É tipo isso. Mas, cara, é legal porque é isso, né? A gente às vezes tem algum foco, alguma paixão que a gente quer estar junto, e a gente acaba achando uma maneira, mesmo que assim, que não seja a primeira opção, que nem fotografia não era a sua primeira opção, ou era? Foi acontecendo. Foi acontecendo, exatamente, foi acontecendo, você foi desenvolvendo, comprou a câmera, pô, cara, aí é legal, vamos lá. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você estava lá tirando foto pro site do Alceu porque você queria ou porque era contratual, enfim, você tinha que tirar? Zero, pelo contrário. Eu ia para as corridas com a desculpa de gerar material para o site, mas na verdade eu queria estar na corrida. Aí que tá, cara, é exatamente isso que faz a diferença. O cara, você poderia muito bem ficar em casa lá, meu, tô fazendo o meu, tô ganhando, tá ficando legal. Mas não, você falou, meu, eu vou lá, eu quero tá lá. Pô, você tirou a bunda da cadeira e foi lá, pô. Não, é bem o oposto. Eu peguei ele de cliente para ter uma desculpa para ir para pista. Eu não queria. Eu acho que desde o início da minha empresa eu já sabia que eu gostava mais de automobilismo do que websites. Então foi o que foi levando, né?